Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. E hoje a gente vai falar um assunto que está muito divulgado e a gente gostaria de conversar com vocês, né? Porque tem gente que talvez não entenda muito bem o que seja, a gente queria explicar direitinho para vocês e colocar também o nosso ponto de vista, né? Para mostrarmos que, além de terapeutas, nós também temos as nossas vidas, os nossos problemas e todas as procrastinações também que a gente deixa, que é sobre isso que a gente vai falar. O tema de hoje é procrastinação. Então, eu aqui, Cintia Almeida, estou hoje com a Valéria Braz e convidando vocês, então, para mais esse bate-papo. E começando hoje um pouquinho, essa palavra procrastinação, né, que é tão falada hoje em dia, é aquela coisa da gente, às vezes, adiar as nossas obrigações, né, ou deixar para amanhã, o famoso deixar para amanhã. E a gente quer dar uma visão de, talvez, por que a gente deixa tudo para amanhã, né? Por que às vezes a gente prefere protelar as coisas. Vamos parar para pensar, refletir se é porque a gente realmente está com uma certa preguiça, aquela coisa só do adiar, ou se tem alguma coisa por trás, né? Como, por exemplo, algo que nos desagrada, ou atitudes ou pessoas que a gente não quer ficar do lado. Né, Val? Vamos começar então essa nossa conversa de hoje? Vamos lá. Gente, antes de começar, vou falar para vocês, deve estar todo mundo aí perguntando, cadê a Carol? A Carol não pôde estar aqui hoje, a Cíntia tá, viu? Falei para vocês que ela ia estar essa semana, mas essa semana a Carol não Verdade. pode estar. E antes, inscrevam-se, ative o sininho, esse sininho que me incomoda, mas ativem para receber esses vídeos saindo do forno. Tem o seu joinha e deixa um recadinho para nós. Vamos bater um papo lá também. Então vamos começar. Vou fazer uma pergunta assim para vocês. Se você pudesse escolher entre ir para a academia ou ficar no sofá assistindo um gostoso filme ou uma série, o que você escolheria? Garanto que tem um monte de gente aí, é óbvio que eu escolheria ficar no sofá, comendo pipoca numa boa de Nike. Só que, por que que isso acontece? Porque é a tendência natural do nosso cérebro, é escolher aquilo que nos dá prazer. O que que acontece no nosso cérebro? Eu vou passar um pouquinho para vocês entenderem, para a gente chegar nessa procrastinação que a Cíntia falou aí. Pode ser uma preguiça ou pode ser a procrastinação. E a gente confunde muito isso. O nosso cérebro, ele tem dois mecanismos que são fatais na vida da gente. Um é onde ele quer evitar aquilo que não nos dá prazer. E o outro é a recompensa por aquilo que nos dá prazer. Então, quando a gente tem que escolher entre ir para a academia e ficar em casa, naturalmente o cérebro vai entrar no módulo evitação. Por quê? Porque ele passa o tempo inteiro analisando uma relação entre custo, benefício e tempo. Ou seja, ele tenta encontrar a melhor alternativa para o nosso prazer. Seria mais ou menos assim: o que é que nos oferece o menor esforço para obter a melhor recompensa em menos tempo? Então, qual é a melhor recompensa em menos tempo? Ficar sentado no sofá assistindo filme. E o que que ele faz? Ele começa a jogar uma série de sensações que vão trazer para nós, ai, academia, tem que sair de casa, tem que ir lá fazer exercício, meu corpo fica doendo, para que você não faça aquilo que não te dá prazer. E quando você fica no sofá, ele joga para você uma série de substâncias que te entram na tranquilidade, na afetividade, na paz, e aí você acaba sempre escolhendo aquilo que vai te dar mais prazer. É normal isso, gente? Claro que é. É muito normal a gente querer fazer só aquilo que nos dá prazer. E o grande problema vai ser que durante a nossa vida nós temos um monte de coisa para cumprir que não nos dá prazer.
E são coisas que, se a gente não cumprir, a gente não entra no prazer. Por exemplo, um estudante que quer muito cursar medicina, porque o prazer dele é estar na frente de um paciente, entender o que aquele paciente vai ter e dar para ele o alívio. Só que para isso, o que ele vai ter que fazer? Passar no vestibular, ficar 5 anos na faculdade, fazer trabalho, isso tudo não vai dar prazer. Isso tudo é uma necessidade que você tem de cumprir determinadas etapas e tarefas para chegar ao seu prazer. Então, é aí que entra o problema da procrastinação. O que seria ela? É eu adiar tarefas necessárias porque eu não tenho prazer nelas. E aí eu vou deixando, vou deixando, vou deixando, vou deixando e deixo e não cumpro aquilo que me dá prazer. Vamos entender um pouquinho mais, Cíntia? Val, e outra coisa que a gente também pode citar nessa procrastinação é que muitas vezes a gente acaba adiando as coisas por um medo de falhar, né? Por um medo do que vão dizer, por um medo de, ai meu Deus, e se eu não conseguir? Então, uma dica bem legal que eu achei, né, enquanto a gente estava estudando aqui para poder fazer o vídeo, é assim, divida as tarefas, né? Que nem, por exemplo, esse estudante de medicina. A gente sabe que vai ser muito longo, né? Todos esses anos de estudos, mas viva aquele semestre primeiro, né? Vá dividindo as coisas e a gente deve fazer isso com tudo na nossa vida, né? Quando a gente tem um trabalho que é muito estressante no sentido de desgaste físico mesmo, faz durante 30, 40 minutos, dá uma paradinha, não significa parar por mais 30 minutos, né? Mas dá uma respirada, levanta um pouquinho, vai pegar uma água, sai um pouquinho daquele foco quando começa a estressar. Porque assim, quando a gente diminui, né, essa cobrança, a gente consegue fazer as coisas com mais leveza, né? Então, é legal a gente perceber quais as atitudes, quais as ações, quais as obrigações que nos fazem procrastinar e aprender a dividir com pequenas recompensas mesmo, né? Como sair uns 5 minutinhos, vai dar uma caminhada, se você estiver num lugar que você consiga fazer isso, vai tomar uma água, tire todas as distrações, né, que possam fazer você desviar desse foco, porque se você está num ambiente de trabalho, por exemplo, e você precisa produzir, e você sabe que tem esse risco, né, da procrastinação, tire todas as distrações que você possa ter com você, porque como a Val mesmo falou, o nosso cérebro tende a procurar aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos conforta, né? Mas, por um outro lado, uma coisa que eu acho importante a gente dizer também é em relação a essa sensação de preguiça que às vezes a gente tem, né? Mas que a gente tem esse direito. A gente precisa desse momento do não fazer nada, até para se recuperar totalmente, para poder estar inteiro quando a gente tiver que assumir as tarefas que a gente tem que assumir, né? E a nossa sociedade nos ensina muito que a preguiça é um pecado, no sentido de, não, como assim você não está fazendo nada, né? Nos dias de hoje, com tantas coisas a fazer. Mas esse lado de parar um pouquinho também é importante. Então, às vezes, a gente se sente culpado, né, de adiar um pouquinho as coisas, não é não fazer, substituir por coisas, mas esse adiamento um pouquinho é mesmo para o corpo físico, até às vezes se recuperar, né? Para poder estar inteiro, 100% inteiro na próxima tarefa, né, Val? Com certeza. Assim, a maioria das pessoas, elas acreditam que a gente precisa estar motivado e enérgico o tempo inteiro. Isso não é uma verdade. Há momentos em que a gente tem uma queda, um cansaço, e muitas das coisas que a gente vive emocionais vão afetar esse lado da gente deixar para depois. Então, a procrastinação, ela é uma ligação natural nossa. O grande problema é quando essa procrastinação ela está perdurando demais. Sabe, aquela sensação de você ter perdido completamente a energia, tá desmotivado
E preguiçoso no sentido de desmotivado é onde ela começa a preocupar. Porque aí sim, eu não tenho energia para retomar a minha força para fazer o que eu tenho que fazer. Eu acabo sempre deixando, sempre deixando, sempre deixando. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Imagina, a pessoa teve um dia difícil, um dia cansativo no trabalho, exaustivo, o seu corpo está sem energia, cansado, louco para chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. Aí você chega em casa e a pia da sua casa está lotada de louça. Qual é o problema de eu dizer não? Eu não vou lavar essa louça hoje porque não dá. Eu não tenho energia para isso. É uma tarefa que vai me incomodar absurdamente. Tomo meu banho e vou dormir. No outro dia eu acordo, olho a pia. Bom, agora vamos lá. Tem que fazer, vamos fazer. Essa é a diferença. O procrastinador que está sem energia é aquele que vai fazer. Ai, ele chegou cansado, não vou fazer. No outro dia, ele assim, não, eu tenho que tomar banho, sair, eu vou deixar essa pia aí. Aí ele volta de novo cansado, eu vou deixando e a louça vai aumentando. E quando ele vê, ele não tem nem louça para comer. Então, esse é o problema da procrastinação. É quando ela nos leva a um estágio que eu não faço, simplesmente não faço. E aí a minha vida cai do fluxo, ela fica muito ruim. Como a Cíntia falou, o ócio criativo, que todo mundo chama de preguiça, a preguiça boa, tá? Porque tem preguiça que é essa que eu falei. É essa preguiça de fazer que é a nossa falta de energia. Mas o ócio criativo ou a preguiça que nos coloca em contato com a gente, ela é muito importante, porque ela gera criatividade, então, essa atividade, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer, acaba te tirando da criatividade, das soluções que aparecem, porque eu não consigo entrar dentro de mim. Eu vou passar agora uns tipos de procrastinação que eu vi que são muito, muito importantes para a gente conhecer um pouquinho. Porque a gente está falando hoje em dia muito dos transtornos mentais. E a procrastinação pode ter a ver com alguns desses transtornos, e aí nós precisamos olhar. Então, a procrastinação, ela não chega a ser um sintoma, mas ela é um alerta para alguns estados de problemas emocionais que vão afetar o nosso cérebro. Como, por exemplo, o procrastinador buscador. Ele é aquele procrastinador geralmente ligado à depressão. Então, pessoas com depressão, elas costumam fazer isso. O que que elas fazem? Como elas estão muito ruins com elas ficam tentando encontrar no ambiente ou nas suas emoções ou no que elas fazem só o prazer, uma recompensa para tirar ela daquele estado. Ou seja, absolutamente nada do que não dá prazer elas vão fazer. Então, quando a depressão é muito crônica e muito profunda, o que que acontece? Ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de levantar da cama, ela não tem vontade de conversar com pessoas, ela não quer ver pessoas, porque o único prazer que ela está encontrando é estar em sono, deitada na sua cama, é isso que dá prazer. Se é isso que dá prazer, é só isso que ela vai fazer. Então, quando as pessoas começam a entrar nesse estado de buscar recompensas, eu vou lá comer um chocolate, eu vou lá, ela é um estado de alerta e um cuidado para não ir para a depressão. Outro procrastinador é o evitador. Ele está ligado com a ansiedade. O que que ele faz? Ele evita realizar as tarefas porque ele está centrado no medo de errar ou sair prejudicado. Então, é aquele, sabe aquela pessoa que ela quebra uma empresa, mas ela fica o tempo inteiro só olhando, mas e se der errado? O que que eu vou fazer? Então, é a ansiedade da coisa funcionar. É uma ansiedade excessiva e um medo excessivo de errar ou de perder. Isso também quando a pessoa faz isso o tempo inteiro, sabe? Ela sempre vai deixando porque eu vou perder, porque eu tenho medo disso, porque eu não me acho preparado. Ela pode entrar num estado de ansiedade, que aí vai levar a um transtorno do cérebro em relação ao estado emocional dessa pessoa. Então, também é um sinal de alerta para a gente ficar ligadinho. Outro é o procrastinador indeciso. Ela é relacionada ao sentido de saber o que fazer, mas não saber como fazer. Aí ela fica protelando, eu sei que eu tenho que lavar a louça, mas eu não sei por onde eu vou começar.
Então eu fico, ué, mas agora eu posso começar por aqui. Ah, não, mas é mais prático começar por ali. E ela fica nessa indecisão, e isso está muito ligado com os transtornos de déficit de atenção. Então, muitas vezes a pessoa ela faz o tempo inteiro isso na vida dela. Então, é uma maneira da gente olhar e dizer, nossa, pode haver um transtorno aí nessa procrastinação. Então, quando a gente vai lá e olha o transtorno, a gente consegue entender por que que a gente fica naquele ciclo, naquele vício. Então, é muito importante a gente olhar a procrastinação não só como uma coisa muito ruim, mas como uma coisa que é um sinal de alerta, ela não é um diagnóstico, ela é um sinal de alerta para algumas coisas. E é muito importante a gente dar uma olhadinha nela. Então, olha para a gente, olhar para a gente, como a Cíntia falou, tem horas que eu tenho que acalmar, mas eu tenho que fazer. Tarefas que eu tenho que cumprir, eu tenho que cumprir. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu aprendi na minha vida, quando eu tenho uma tarefa, eu deixo para a última hora. Mas isso é uma coisa que eu fiz, não é bom, tá? Eu consigo lidar com isso, mas não é bom. O que eu fazia? Tinha uma tarefa, tinha 10 dias para entregar uma coisa. Aí eu botava na minha cabeça, porque aquilo é mais complicado fazer. Então eu tinha que ter a criatividade, montar, fazer todo aquele pensamento que eu poderia fazer dia a dia, montar, no final ter mais tranquilidade. Não, eu deixava aquilo na minha cabeça. Ficava 8 dias pulando na minha cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, e aquilo ia criando. Chegava 2 dias antes de eu ter que entregar, e eu fazia, ficava doida, né? Aí passava o dia inteiro fazendo, mas saía muito fácil, porque eu já tinha montado tudo. Só que o que que acontece com pessoas que fazem isso? Pode dar problema lá no final. Aí, se você tem um problema no último dia de você entregar, você vai ter que fazer uma coisa mal feita, porque você tem que entregar. E isso gera uma descarga de adrenalina no nosso corpo muito grande, que é uma coisa ruim, porque ela é um sentimento de ir à luta, de ir para frente. Então, o seu corpo todo recebe uma carga hormonal para agir. E eu não preciso agir, eu só preciso entregar uma coisa que eu não tinha feito. Mas como eu estou com prazo curto, eu jogo tudo isso dentro do meu corpo e isso não é bom para o meu corpo. Então, por mais que eu entenda a procrastinação, eu pessoa, entenda a minha procrastinação como algo que funciona para mim, ainda assim ela não é boa. E o que que eu fiz? Comecei a olhar isso e, ao invés de fazer essas coisas, começar a fazer desde o começo um pouquinho de cada vez. Ou seja, eu consigo lidar bem com a criatividade, porque eu não me obrigo a estar com ela lá no final e botar tudo no papel, e ao mesmo tempo eu tenho tempo para pensar, para fazer algo que seja importante nesse caminho. Então, é importante a gente olhar também as nossas procrastinações. A gente aprende a lidar com elas, mas nem sempre são boas. Não é isso, Cíntia? É isso mesmo, é aquilo que a gente comentou já, né, começar a dividir as tarefas em porções menores, né, porque, como você mesmo comentou, tem coisas que a gente deixa para a última hora e que pode dar errado, né, e o prazo está ali, o prazo não vai mudar, né, então a gente precisa saber lidar com isso também. Mas uma outra coisa ligada à procrastinação que é interessante a gente pensar é, às vezes a gente tem essa atitude da procrastinação para fugir de alguma coisa, né? Por exemplo, um emprego, por exemplo, ficar adiando muitas vezes algumas tarefas, né, que têm que ser entregues, ou reuniões que têm que ser feitas, mas com pessoas que você ali não está muito bem. Então, vale a pena também a gente parar um pouquinho para pensar por esse lado, né? Por que que eu estou procrastinando tanto isso? Talvez seja a hora de mudar, né, de emprego, ou de um relacionamento, ou de alguma coisa que esteja levando a gente a essa procrastinação, mas essa procrastinação que a Valéria bem comentou, da mal procrastinação, né, de realmente não fazer, de olhar para aquela louça, "Ah, tá, hoje eu estou cansada, não vou fazer, mas amanhã de manhã, quando eu estiver mais descansada, eu vou lá e limpo. Agora, essa louça que a gente vai jogando, jogando, jogando para frente, a gente precisa olhar realmente por que que a gente está fazendo isso, né? Porque agora, olhando um pouquinho para o lado energético, que a gente, né, trabalha bastante isso também, é como se fosse uma pedra que vai acumulando num rio, né? Essa tarefa que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, e tem uma hora que a água vai querer passar, vai querer passar, vai querer passar, e aquilo vai se romper de uma maneira muito forte, né? Então, essa olhadinha, né? Por que que eu estou com essa procrastinação? É um cansaço físico? Não, eu vou me respeitar,
eu vou dividir as tarefas, ou eu vou deixar para amanhã, mas eu tenho ainda um certo prazo, é uma coisa. Agora, a gente adiar no sentido de não querer fazer, vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Como tudo tem os seus dois lados, então a gente precisa saber pesar, né? E para isso, mais uma vez, como a gente sempre vem falando, é saber se conhecer, né? Ter esse conhecimento sobre você mesmo, se aquilo que está te levando a isso é alguma coisa a mais, né, Val? Sim, a gente já está caminhando para o final, então eu vou dar uma. Dentro do que a Cíntia falou, que é o campo energético, é onde a procrastinação mais pega, porque você sai do fluxo, como a Exato. Cíntia disse. E o que nos faz sair do fluxo são muitas coisas. Na verdade, não é a procrastinação que nos tira do fluxo. O que nos tira do fluxo é o que a gente está fazendo antes de procrastinar. Então, por exemplo, a gente tem que olhar os nossos hábitos de vida. Como a gente se alimenta, quais os exercícios que a gente faz, quais são os objetivos de vida que a gente tem, como a gente se enxerga, o autoconhecimento que a Cíntia falou, como eu me enxergo, que tipo de vida eu estou dando para mim, que tipo de pensamentos eu estou colocando dentro do meu sistema. O quanto eu estou ouvindo o meu cérebro que só quer o prazer. E estou esquecendo que para ter o prazer eu preciso. Nós estamos na Terra, mundo real. Nós precisamos desenvolver algumas tarefas para conseguir o nosso prazer. A grande maioria dos prazeres que a gente quer, nós precisamos construir. O que que a gente também faz? A gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí eu não tenho uma agenda, eu não tenho um caminho, algo que me faça seguir um objetivo, eu Objetivo, não né? sei onde eu quero ir. Então eu fico perdido, e isso tanto para o macro quanto para o micro, né? Tanto para a minha vida num todo, como para minhas funções normais do dia a dia. E agenda, gente, não é criar agenda de papel, que muita gente não gosta, é aqui também, né? O que que eu quero fazer no meu dia, o que eu preciso fazer no meu dia para ficar bem, para não sair do fluxo, para não entrar na procrastinação. E uma coisa que eu conversei com uma psicóloga, na verdade, ela falou que o grande problema das pessoas na procrastinação é que elas não estão acostumadas, ou o nosso cérebro não foi programado para hiperestímulos. Então, a gente está sendo hiperestimulado e a gente procrastina porque a gente fica o tempo inteiro ligado nisso. É uma coisa, é a internet, é o chat, é a televisão, é o amigo, é o outro. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que se expor ao tédio, ao que a Cíntia falou, à preguiça. Porque a preguiça ela vai nos restituir o fluxo energético da tranquilidade. O nosso cérebro, o prazer para nós é estar tranquilo. E esse estímulo constante também tira a mente desse fluxo da criatividade e leva à procrastinação. Cíntia, complementando mais alguma coisinha? Não, é bem por aí mesmo, né? A gente prestar atenção, se conhecer, né? E se respeitar, porque essa parte do ócio, né, da preguiça, que é muito condenado, a gente precisa disso também, né? Para descansar. A gente precisa do lazer, e o lazer muitas vezes é ficar no sofá sem fazer nada, sem TV, sem ler, sem celular, sem nada, né? De se dar esse direito sem se sentir culpado, né? Porque a sociedade nos cobra muito isso, né? A gente não se acha no direito de tirar uma tarde de folga, um dia de folga, uma manhã de folga, né? Porque parece que a gente está sendo sempre cobrado. E isso faz parte para a gente se reconstituir mesmo, energética e fisicamente, né? Para que esse fluxo consiga. Então, eu acho que esse recadinho que a gente queria tentar passar hoje, né, Val? E a gente vai ficando por aqui, então. Então, mais uma vez, a gente pede se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que vai ajudar alguém, transmita esse vídeo, né? Mostre o canal, assista lá os nossos vídeos que a gente sempre tem postado semanalmente, acione o sininho para saberem quando os vídeos são postados. Curte a nossa página, se tiver alguma dúvida, alguma questão, ou sugerir algum tema para a gente bater o papo aqui, vai ser um prazer a gente ler as questões e respondê-las, mas por hoje a gente vai ficando por aqui então. Obrigada, Val, obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Lembrem,
Olhem para a sua procrastinação. Olhem para você. Autoconhecimento. Beijo, até a Beijo, próxima. tchau, tchau.